Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tudo jóia? Felizes com o sol? Não, eu estou bastante. Pelo menos hoje deu para curtir um pouquinho, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos dar hoje continuidade à nossa série. E eu repito, com desejo profundo de primeiramente nos preparar para a semana que vem, um Pentecostes com significado, com mudança e com ação. Como eu tenho dito aqui, eu percebi que essa festa, e qualquer um que nasceu no meio cristão, sabe que na nossa cultura, Pentecostes é meio deixado de lado, por muitas razões. Mas eu acho fundamental a gente olhar para os acontecimentos que foram narrados ali no nascimento da igreja e, através da análise deles, entender o modelo que nós recebemos, o modelo que nós temos no livro de Atos. Então nós vamos ler mais uma vez, hoje pela última vez, Atos capítulo 1, verso 3 e verso 8. Só um pequeno detalhe. Quando a gente lê a mesma coisa muitas vezes, é comum nós simplesmente passamos nossos olhos sem prestar mais atenção. E esse que é o perigo, que realmente eu gostaria que não acontecesse conosco. Preste atenção, porque a Bíblia tem este poder. Você pode ler 1 milhão de vezes, e todas as vezes ela tem algo novo para falar. Então preste atenção, porque hoje nós vamos finalizar com esse texto. Na última exortação que esse texto traz, mas preste atenção, para que essa imersão nesse contexto do nascimento da igreja possa falar mais uma vez conosco. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Oremos uma vez mais, irmãos. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos para te cultuar. Obrigado porque quando nós nos reunimos, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e de que o Senhor, uma vez mais, pela sua misericórdia, amor e promessa, se manifestará como tem se manifestado, onde 2 ou 3 se reúnem ao redor, celebrando o seu nome por todo o planeta. E é isso que nós fazemos aqui hoje. Nós nos reunimos como família tua, para ouvir a tua voz, para celebrar o teu nome, para te render e prestar culto. Então vem agora e abre a nossa mente. Dá-nos agora o que precisamos, no sentido da nossa atenção, para captarmos o seu recado, em nome de Jesus. Amém e amém. Relembrando, irmãos, nós falamos primeiramente na parte 1 dessa série sobre a ansiedade da espera. Não é fácil esperar. Quando a gente espera, a gente fica ansioso. Quem espera algo bom acontecer fica ansioso. Quem espera algo mal que possa acontecer também fica ansioso. Os discípulos viveram isso. Eles esperavam uma promessa, mas sem a presença de Jesus. Então eles gozaram de ansiedade da espera. Essa ansiedade, claro, foi seguida depois de uma promessa. E a promessa era que eles seriam batizados do Espírito, que eles seriam imersos no Espírito. Eles conheciam o batismo nas águas. Mas Jesus disse: esse não é das águas, esse é do Espírito. E nós falamos então sobre a necessidade de imergirmos, sermos imersos no Espírito.
Na parte 3, nós falamos no fruto do Espírito como autenticação do poder. Daquele que a Bíblia usa a palavra singular, o fruto, mas na verdade a Bíblia chama de o fruto 9 autenticações. E que quem tem essas 9 autenticações, ou deve ser essa a nossa luta diária, tem então a autenticação do poder que recebeu. Pois quem tem poder, tem fruto, foi o que falamos. Aí veio o pastor Robson, falou sobre ter poder é ter dom. Que uma outra área, uma outra faceta do poder são ferramentas. Que essas ferramentas vêm na minha vida, na sua, se nós buscarmos, se nós pedimos, e esse Espírito nos capacita com ferramentas para servirmos melhor o reino de Deus, para o bem comum da igreja. Porque o Espírito vem com as ferramentas para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. E hoje, então, eu vou falar sobre a última exortação, que é a necessidade de sermos testemunhas. E eu chamei essa mensagem de testemunhas do que recebemos. Guarda isso na tua mente. Testemunhas do que nós recebemos. E eu começo te lembrando que o nosso primeiro conceito, o conceito assim primário que nós temos sobre a palavra testemunha, está relacionada com aquilo que alguém viu, e por ter visto algo, nós dizemos que aquele ou aquela pessoa pode ser testemunha do que viu. Se você bater o seu carro na esquina, ou alguém bater no seu carro, você vai ter que procurar uma testemunha que viu o acidente. Se você não tiver uma testemunha, vai ser muito mais complicado, até pelas questões do seguro, do insurance, para provar o que aconteceu exatamente, porque pode ter sido sua exclusiva culpa. Pode ter danificado um outro carro. Se alguém viu, geralmente os ingleses, quando vêm, eu já vi muito essa cena, eles vêm até com o cartãozinho, olha, está aqui meu cartão, liga, eu vi, a pessoa bateu em você, você pode me ligar, que eu vou ser sua testemunha, ou eu vou dar uma carta, declaração, dizendo, sim, bateram no carro dele lá, eu sou testemunha. As testemunhas, então, elas falam daquilo que elas presenciaram, elas confirmam aquilo que elas viram. Eu gosto do termo do inglês, não sei se já parou para pensar nisso. Acima de tudo, aquilo que nós chamamos no português de testemunha ocular, um nome até parece formal pra caramba, né? Formal. No inglês nós temos o eyewitness. E o eyewitness é definido como, presta atenção, eu vou falar em inglês porque essa definição é perfeita. A person who has seen something happen and can give a first-hand description of it. Alguém que viu alguma coisa ali no momento. E no momento, por ter visto, pode dar uma declaração, pode dizer, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, se você buscar não só a definição da palavra testemunha ocular, como da palavra testemunha, seja no inglês ou no português, você vai perceber que a maioria das definições, elas dizem respeito a algo que alguém viu. Eu repito, algo que alguém viu. Por isso que eu acredito que no nosso consciente coletivo, nós temos na mente, no coração, essa ideia de que testemunha está relacionado com algo que alguém viu. Antes de eu continuar, por favor, alguém acenda as luzes, porque nós estamos aqui no escuro. Então, testemunha é uma função de alguém que viu algo e por ter visto, ele pode reproduzir aquilo que viu. Eu não sei se você já depôs, muito obrigado. Eu não sei se você já depôs alguma vez na justiça. Eu uma vez fui chamado para depor, foi meu primeiro encontro, eu era um jovem, bem mais jovem que agora, e eu tinha que ir lá confirmar aquilo que eu vi no meu ambiente de trabalho. O meu chefe e alguns outros funcionários, eles moveram uma causa. Eu não movi essa causa, eu não entrei nessa causa, mas eles falaram, o seu depoimento vai ser fundamental, você pode ir lá falar o que você viu no trabalho? Eu falei, claro que eu posso ir lá falar o que eu vi no trabalho. E foi chocante, foi a primeira vez que eu parei na frente de um juiz, era um juiz completamente careca, daqueles que rapava a cabeça ficava até brilhando,
Dá a impressão de que passava alguma coisa na cabeça, ele tinha um cavanhaque e ele entrava com uma cara, ele entrou na sessão com uma cara aterrorizadora, um negócio assim horrível, uma cara de eu sou mal, eu vim aqui para coibir todo mundo. Foi um negócio horroroso a forma que ele entrou, eu nunca me esqueço disso. E quando ele entrou, eu fui o primeiro a ser chamado, ele começou a perguntar para mim, e aí, me conta como foi. E a só presença dele já me deu medo. Eu só fui lá para falar o que vi e tentei ser o mais detalhista nas coisas que vi, mas ele queria respostas retilíneas, do tipo, que hora começa o trabalho e que hora termina? Aí eu falava, olha, começa às 9, mas não tem hora para terminar. Mas como não tem hora para terminar? Você está perguntando para mim, não tem hora para terminar. Pode terminar às 4, pode terminar às 4:30, pode terminar às 5, teve dia que a gente saiu às 6. Você tem que ser claro, não, eu estou sendo verdadeiro com o senhor. Eu falo, que hora que termina? Não tem hora. Termina quando termina o trabalho. E aquilo foi gerando um mal-estar, e eu fiquei assim, meu Deus, dava a impressão que ele estava me acusando, eu estava colocando e eu estava tentando falar simplesmente a verdade do que era o trabalho. Foi uma testemunha e foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu fui falar, presta atenção, do que eu tinha visto no trabalho. Entretanto, aqueles que testemunharam primeiramente as boas novas, através do pão que desceu do céu, eu acho lindo as palavras de João no capítulo 6, 33, que ele diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqueles que testemunharam o pão do céu, eles não só testemunharam sobre aquilo que viram, eles testemunharam e se tornaram testemunhas daquilo que eles receberam. Presta muita atenção, presta muita atenção. Não tem como ser testemunha no cristianismo só daquilo que alguém viu. Não tem como ser testemunha simplesmente por dizer, olha, eu vi o Senhor fazendo isso, aquilo, então eu sou testemunha dele. Testemunha de Cristo é a testemunha que recebeu dele algo e não somente viu. Para você entender mais e melhor, Pilatos foi uma testemunha de Jesus? Daquilo que ele viu, e sim, ele foi presente. Ele estava presente num momento histórico. No momento histórico em que Jesus foi levado para ele para ser condenado, ele poderia absolver, e ele ouviu os fatos, e ele disse, para mim não tem culpa nenhuma. Pelo que eu estou vendo aqui, esse homem não tem culpa. Então, o meu testemunho é que ele é inocente. Mas como o negócio aqui está uma questão política, eu vou jogar para vocês resolverem. E a resolução deles foi qual? Foi condena. Judas foi testemunha de Jesus? Judas foi testemunha daquilo que ele viu de Jesus. Ele estava presente com Jesus. Ele andava com Jesus. Mas ele recebeu algo de Jesus, o que fez dele uma testemunha? Não. Ele não quis receber de Jesus tudo o que Jesus tinha para dar. Então ele foi simplesmente uma testemunha que viu. Uma testemunha que presenciou fatos. Mas uma testemunha que não quis receber nada. No momento final, o que ele faz? Tudo o que eu vi, os milagres, o amor, o carinho, para mim não vale nada. O que interessa para mim são as 30 moedas. O que interessa para mim é o dinheiro que eu estou atrás. Então ele não foi uma testemunha do que recebeu. Ele foi simplesmente uma testemunha que viu. E mesmo tendo visto, não aceitou. A Bíblia tem muitos outros exemplos desse tipo. A vida tem muitos exemplos desse tipo. É comum pessoas chegarem para mim e dizer assim, pastor, ora pelo fulano de tal, ele conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia de capa a capa. Mas não recebeu nada, só precisa se converter. Esse realmente não recebeu nada. Testemunha do texto, testemunha do que vê, testemunha do que lê. Tem o material na mão. Tem pessoas que o cercam também com informações, mas não quer receber. Quantas mães oram por filhos que não querem receber? Quantos irmãos oram por irmãos que não querem receber, mas viram.
Então, no cristianismo, eu preciso receber. As testemunhas de Jesus viram muitas coisas, mas receberam muito mais. As testemunhas de Jesus tiveram uma experiência lá no início, no nascimento da igreja. E o encontro com Jesus fez com que eles ganhassem, número 1, a eternidade. E essa eternidade permitiu com que eles se engajassem nesse movimento, esse movimento de testemunhas que receberam, testemunhas que poderiam ir pela terra. Um outro ponto muito importante que você precisa prestar atenção e pensar nisso. Essa ideia de ser testemunha, ela precede o nascimento da igreja. Eu vou repetir. O ser testemunha veio antes do nascimento da igreja. A exortação era a seguinte: vocês vão receber poder, vocês serão batizados, vocês serão expandidos nas suas capacitações, para que vocês se tornem testemunhas do que receberam. Então, antes de se tornar igreja, antes de existir igreja, antes da igreja abrir suas portas, antes da igreja ser o agrupamento coletivo, eles já tinham essa instrução. Tudo que vocês recebem, tudo que vocês vão receber, é para que vocês se tornem testemunhas. No momento de desenvolvimento da humanidade, em que todo mundo aqui sabe que transporte era precário na Palestina antiga. Não é essa facilidade de hoje. Mesmo com o transporte sendo precário, Jesus não diminuiu o trabalho dessas testemunhas. O trabalho era difícil, locomoção era complicada, mas Jesus, antes do nascimento da igreja, olhou para os seus discípulos e disse: eu estou dando para vocês nada menos do que um mundo. Eu estou dando para vocês nada menos do que o planeta inteiro que vocês vivem. Eu estou dando para vocês nada menos que uma missão impossível de realizar em uma geração. Eu estou dando para vocês essa foto do mundo. E a foto do mundo era Jerusalém, onde vocês vivem, Judeia um pouco mais longe, Samaria um pouco além e confins da terra, onde vocês imaginam. Porque aqueles que estavam lá em Jerusalém e nunca tinham viajado na vida, quando Jesus falou os confins da terra, você tem que pensar que eles não tinham revistas, livros, fotos, imagens para visualizar, por exemplo, as praias de Papua Nova Guiné. Não tinha como eles visualizarem como que deve ser a Macedônia, que não era longe. Não tinha como visualizar. Era um lugar, era um nome no espaço, os confins da terra. Era quase que como para a gente, se eu falasse para vocês assim: nós temos que evangelizar Marte, Saturno e a Lua. Você tem uma ideia de Marte, Saturno e Lua, porque você viu algumas fotos de planetas, mas você não tem ideia de o que tem naquele ambiente. Então os discípulos ouviram esse negócio e eu acho que tremeram, porque eu tremeria se Jesus olhasse para mim e falasse assim: eu estou te dando nada menos que o seguinte, André, sua missão é o mundo, o planeta, o teu mundo, o teu mundo se chama planeta Terra, e no planeta Terra eu quero usar você. E Jesus então sabia que isso não iria ser cumprido por aquela geração. Jesus sabia que isso era só um início, era o primeiro ponto, o starting point, vamos começar de algum lugar. Porque Jesus sabia que muitas coisas haveriam de acontecer e que outros povos, chamados também igrejas, continuariam a tarefa. Jesus sabia, como ele diz em Mateus 24, verso 11, que ainda numerosos falsos profetas surgiriam. Jesus sabia que esses profetas falsos ainda enganariam a muitos. Jesus sabia que o aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria e esfriará. E Jesus sabia que aquele que perseverar até o fim seria e será salvo. E então Jesus conclui
na sua escatologia de Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Logo, irmãos e irmãs, a ansiedade da espera terminou com a promessa do Espírito derramado, dos dons que vieram, os dons trazem os frutos, a autenticação, e aí se levantam as testemunhas do que receberam. Eu estou muito feliz porque eu ouvi o Júlio falar sobre o que falou. Nós cantamos algumas músicas hoje que falou disso. Foi Deus que preparou tudo isso. Porque só para você ter uma ideia de como está a situação, e se hoje eu fosse você, e eu me coloquei nessa posição também, porque todas as vezes que eu estou cantando uma música, eu paro para pensar no que eu estou cantando. Você parou para pensar hoje no que você cantou na sua última música? Que nós vamos tocar, que nós vamos ir, que nós vamos viajar, que nós somos mão, nós somos pé, nós somos o povo de Deus tocando a terra. Você parou para pensar nisso? Ou a música te levou e a melodia gostosa e não vai ter reação nenhuma depois disso? Porque a igreja de Cristo precisa reagir. Ouve com atenção. 110 pessoas, 110 pessoas, eu vou repetir, 110 pessoas morrem a cada minuto sem ouvir falar de Jesus. Nós estamos aqui já há 1h05. 110 pessoas morrem por minuto sem nunca ter ouvido falar de Jesus no mundo de hoje. 8,87 bilhões de pessoas, 2,87 bilhões de pessoas nunca ouviram sobre o Evangelho. Por isso que o Júlio está falando todo o tempo isso. Nós queremos levar o Evangelho para as pessoas que nunca escutaram, porque não é um grupinho de 100 pessoas em alguma tribo escondida. São 2,87 bilhões de pessoas num planeta de cerca de 7 bilhões. Presta atenção. Cerca de 81 milhões de pessoas, 81 milhões de pessoas falam línguas que não têm nenhuma iniciativa para traduzir nenhum sequer versículo da Bíblia. 81 milhão de pessoas, 81 milhões de pessoas. Nenhuma iniciativa. O que significa isso? Não há nenhuma previsão de quando essas 81 milhões de pessoas vai receber o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O negócio é chocante. Para você ter uma ideia, eu recebi um outro índice essa semana que a cada 30 segundos, dentro disso também que o Júlio falou, pedindo oração para as mulheres e crianças, a cada 30 segundos, uma criança é sequestrada para se tornar no futuro produto da exploração sexual mundial. 30 segundos. Eu já discuti bastante com pessoas sobre missões. Talvez a pior das discussões no bom sentido, de conversa, foi uma vez que alguém tentou me convencer de que deixa eles para lá, porque Deus é gracioso. Então, se eles não ouvirem nada, Deus vai ter misericórdia, não vão mexer com isso não vamos fazer nada. Me tentando convencer que seria melhor não fazer nada. Essa é a voz da zona de conforto do evangelho, ou do chamado evangelho, que eu chamo do evangélico capitalista. Sabe o que é o evangélico capitalista? Bênção para ele é dinheiro no bolso. Se ele está com dinheiro, está tudo bem. Ele não quer pensar em nada que tire ele da sua cadeira.
Quer vir para o culto e para casa e tudo bem, está legal. Nós temos que entender que nós somos chamados para ser essas testemunhas. Nós temos que entender que no nascimento da igreja veio o chamado, veio a exortação. Vocês vão receber tudo o que vão receber, para uma finalidade. Quem está acompanhando essa semana os desdobramentos do caso da sudanesa, consegue perceber que, infelizmente, é muito fácil simplesmente inchar com pessoas que acabam não tendo uma ação e reação. Às vezes nem de assinar uma simples petição para salvar uma vida. Essa semana nasceu lá a filhinha da sudanesa, Mariam. Imagine você dar à luz numa prisão. Imagine você não só dar à luz numa prisão por ser cristã. Por ser cristã. Antes de vir para cá, eu li umas boas notícias. Eu vi que está havendo agora uma pressão do governo inglês para que haja uma mudança na lei islâmica, política, para que conversão a qualquer religião seja uma decisão exclusiva do indivíduo. Do indivíduo. E todo esse barulho está acontecendo porque mais de 650 mil pessoas já botaram seu nominho lá para dizer: nós não estamos felizes com essa situação. Ser testemunha, então, não é simplesmente você imaginar que a sua conduta é legal, que você aceitou Jesus, que você tem uma conduta boa. É se engajar para militar no mundo. É se engajar para se preocupar que tem gente numa situação muito pior. O que Paulo diz para nós: se um sofre, todos sofrem com ele. Não é opcional. E quando isso se torna opcional, sabe o que acontece? Nós entramos no centro do universo. De vez de cantarmos que seja meu universo, como a música que cantamos, deveríamos cantar: eu sou o meu universo, eu sou o centro do meu universo, que venha o meu reino, que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. E se sobrar tempo e disposição e força e dinheiro, se sobrar, eu dou a sobra, reclamando ainda, hein? Dou a sobra reclamando. Porque eu poderia com essa sobra trazer mais prazer para a minha vida. Pode rir. É verdade. É melhor rir para não chorar. Então eu quero te convidar essa noite a repensar o seu e o meu testemunho. Quando essa semana o Daily Mail publicou isso, a Mariam falando assim: quer matar, mate. Quer me matar, mate logo, vai fundo, mate, me mate, porque eu não vou negar a minha fé. Isso é ser testemunha. Isso é ser testemunha do que recebeu. Eu recebi o Senhor, eu não troco o Senhor por nada. Eu não troco o Senhor por nenhuma situação. Ninguém me compra. Eu tenho verdadeiro pavor de gente que fala assim: olha, mas tem umas áreas aí complicadas. Imagina aí, alguém te oferecer um suborno, vai dizer que você não vai aceitar. Vai para o inferno com essa ideia. Se você é do tipo que tem medo de uma proposta indecente que pode te levar, você não recebeu nada. Porque quem recebeu o Senhor não está aberto para propostas indecentes. Quem anda com o Senhor não está aberto para amanhã vir: mas aqui estava difícil. Não entra nessa. Quem anda com o Senhor faz como a Mariam disse: quer matar, mate. Quer matar, mate. Eu vou ficar com a minha fé. E eu vou morrer com a minha fé. Em nome de Jesus, igreja amada, igreja também que nos assiste pela internet, é hora da gente repensar como a gente tem sido testemunha do Senhor.
E eu quero deixar essa pergunta ecoando na sua cabeça. David, brother, please, come to play for us. Eu quero te encorajar a pensar como é que anda o testemunho do que você recebeu. Mas eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Compartilha com a pessoa do seu lado o que você recebeu de Deus. Agora, o que você recebeu na sua história de Deus? Pergunta simples e fácil. O que você tem consciência? Eu recebi isso de Deus. Recebi, você pode ter... Eu não vou nem colocar palavras na sua boca. O que você tem certeza que você recebeu de Deus? Que se não fosse Deus, você não teria. Compartilhe primeiro com a pessoa do seu lado, por favor. Para você pensar. O que você tem certeza que você recebeu de Deus na sua vida, na sua história, na sua caminhada? Por favor, compartilhe. Para ajudar você a pensar. Vai, todo mundo, vamos lá. Se quiser falar com outra pessoa, pode sair do teu lugar à vontade, mas faz esse exercício. Faz esse exercício. Vai lá. Relembra, se você não está tendo que falar que você não está lembrando, para, reflita, começa lá desde o teu nascimento, vai lá, vai voltando, vai, faz ali uma regressão psicológica e vai. Tenta lembrar o que você recebeu de Deus. Você acha que você recebeu de Deus? O que você acha que você recebeu de Deus? Proteção, cuidado, amor. Recebeu uma mãe de Deus. Tive uma mãe de Deus na minha vida. Recebi de Deus. Detalhes. Recebi proteção. Não morri até agora. Vivi num lugar violento, graças a Deus. Recebi paz. Recebi um casamento, ou recebi o sustento dele sendo solteiro. Carinho, significado. Sem falar, é óbvio, da salvação, né? Acima de tudo, recebemos de Deus. Pôde correr, né, Guilherme? Recebeu pernas para correr. Na minha primeira meia maratona, eu morrendo de medo se ia terminar ou não, 21 quilômetros, veio uma pessoa na minha frente, só tinha a perna até o joelho, só que eu não tinha visto. Eu estava correndo, tinha umas 20 mil pessoas correndo naquele dia, eu só via a nuca das pessoas. Quando o espaço abriu e eu vi que a pessoa que estava na minha frente, já por uns 3 quilômetros, não tinha do joelho para baixo, eu comecei a chorar. Falei, o Senhor me deu perna. Sai gordura que eu vou correr. Sai preguiça, sai tudo. Eu tenho pernas para correr. Recebi. Sou melhor do que ela que não tinha? Não. Talvez seja pior. Porque com as pernas que tenho, reclamo para usá-las. O que Deus te deu? Filhos. Te deu a possibilidade de estar num país do primeiro mundo que você prefere mais reclamar do que aproveitar o que tem de bom? A saudade do Egito, né? Eu sou como você, viu? Não pensa que eu estou fora, não, viu? Estou falando para nós. O que Deus te deu? Então, se Deus te deu, se Deus me deu, e me colocou nessa época, 2014, no mundo globalizado, Ele quer que eu tenha uma resposta de testemunho para o mundo que eu vivo. Hoje se você cismar, tiver um surto benéfico, de falar, eu vou me encontrar com a comunidade chinesa. Você vai em Chinatown, você vai em bairros e mais bairros, você entra na internet, você toca os chineses. Você está entendendo o que eu estou te dizendo?
Eu não estou simplesmente dizendo para você, olha, vai lá, sai atrás aí de um monte de brasileiro para a gente encher a igreja. Estou falando para você em nome de Jesus, seja testemunha, porque o que Deus deu para a gente foi o planeta como missão e não a comunidade brasileira, latina, americana, europeia, inglesa, japonesa, asiática, não. Antes do nascimento da igreja, ele falou, eu estou dando o planeta para vocês. Agora você pode dizer assim também, eu não quero, esse negócio é complicado. Eu já fiz, já chamei, cansei. A testemunha que viu somente, ela pode se cansar de falar do que viu. Não me pergunte mais. Era como perguntar na época da Copa para o Ronaldo, o que aconteceu lá, meu amigo? Você passou mal, teve uma convulsão, os do redor, não quero mais falar sobre isso. Eu lembro quando eu vi o Bebeto, né, já que a gente está falando de Copa, né, falar, não me pergunte mais, já cansou esse assunto. Cansado do que viu, está tudo bem. Não cansado do que recebeu. Porque o que Deus te deu, Ele não pegou de volta. O que Deus me deu, Ele não tem pegado de volta. Ele tem falado, está com você, filhinho. Use. Então, como anda o seu testemunho daquilo que você recebeu? Então, vamos sair dessa, de dar o pior, de dar o menor, de dar o que sobra, em todos os sentidos, de vida, de tempo, de compromisso, de serviço, de dinheiro também, de tudo que nós somos. Como anda o seu testemunho como cidadão? Seu chefe, trabalho, fala, essa pessoa é honrada, essa pessoa é direita, essa pessoa tem um negócio diferente. Como é que anda a sua conduta? Porque você recebeu. E eu também. Eu oro para que esse Pentecostes seja um momento para a gente repensar isso e tomar uma ação de impacto. Eu estava vendo o Júlio e me veio na cabeça que há 17 anos atrás, eu, a Cecília e o Júlio morávamos juntos, lá num apartamento que a gente morava em São Bernardo do Campo, São Paulo. O Júlio veio morar com a gente, o Júlio trabalhava na TAM, a gente brincava porque tinha que usar um codinome na TAM, e o nome dele na TAM era Diego. E a Cecília trabalhava num consultório, começando a sua carreira, terminando faculdade. Eu era regente coral, seminarista, e trabalhava na igreja. E professor de educação infantil. E a gente trabalhava durante o dia, a gente chegava à noite, o Júlio tinha o carro e a Cecília não tinha. Pegava os tickets de refeições que o Júlio tinha para comprar o que pudesse, se der vontade de comer uma pizza, qualquer coisa. E sabe o que a gente ficava fazendo há 17 anos atrás, lá naquele apartamento em São Bernardo do Campo? Tinha um mapa do mundo na parede. A gente ficava sonhando com o dia que a gente serviria a Deus integralmente. A gente ficava sonhando, brigando, mas como? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Visitava igrejas grandes, igrejas ricas. Contava a história, falava, eu estou dando a minha vida. Estou dando a minha vida, tudo que eu posso dar é a minha vida, eu quero servir a Deus. E muitos falavam assim, vai com Deus, Deus vai te abençoar.
Graças a Deus que Ele abençoa. Ele abençoa. E 17 anos depois, quando eu olho, eu vejo o Júlio lá e vejo a gente aqui. E vejo a gente querendo servir o resto dos nossos dias. Me vem uma alegria muito grande. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você saber da minha história? Não, eu estou dizendo isso porque eu não acredito que isso foi só para mim, para a Cecília, para o Júlio. Eu não acredito nisso porque eu não sou nem um pouco melhor do que você. Eu acredito que Deus te chamou para ser uma testemunha dele. Levanta da sua cadeira, joga essa preguiça no fundo do mar, no fundo da onde você quiser. Joga essas desculpas de, por isso, por aquilo, joga isso fora. E fala, Senhor, eu quero de maneira sistemática ser uma testemunha, porque antes da igreja nascer, os discípulos já foram alertados, vão ser testemunhas. Não perca esse privilégio, porque senão, o evangelho que você vai viver vai ser um evangelho caixinha de surpresa. Eu estou no evangelho porque eu quero receber isso, aquilo outro, eu quero mais disso, eu quero mais daquilo. Isso não é evangelho. Evangelho é: tome a tua cruz e me siga. E na medida que você seguir, você vai se tornar mais como o Cristo que você segue. E se tornando mais parecido com o Cristo que você segue, aí sim, todas as coisas nos será acrescentada. Evangelho é cruz. Cruz. Em nome de Jesus, como eu disse no início dessa série, eu não acredito que Deus nos deu a condição de pensar nessa série sobre Pentecostes simplesmente por conhecimento. Conhecimento é parte, mas é para nos chacoalhar. Para quem já serve, servir mais e melhor. Para quem não serve, começar a servir. E essa é a minha oração por todos nós. E eu queria te convidar para ficar de pé comigo. Nós vamos cantar essa canção só para Espírito. Porque eu sei que a gente precisa do Espírito para reagir. Para acabar dizendo como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Vamos cantar? Oh Senhor, sopra o teu vento em nós. Sopra o teu vento em nós. Sopra o teu vento em nós. Que esse vento coloque todas as ideias erradas para fora das nossas existências. E que esse vento coloque o imperativo de sermos testemunhas dentro, encarnado em nós. Para que sejamos sal e luz, não no culto, mas sal e luz lá fora. Vento de Deus, toma as nossas existências, as nossas ideias, as nossas justificativas e destrua todas elas. Vento de Deus, dá-nos condição de entendermos que recebemos tanto de Ti e que não devemos nos acomodar com o devolver de migalhas, mas que possamos devolver as nossas vidas no Teu altar. Vento de Deus, coloque em cada mente, cada coração, cada vida aqui ideias. Faz com que, Senhor, a criatividade que o Senhor nos deu agora possa ser recipiente do Teu poder, do Teu vento, para entendermos como podemos servir melhor, servir mais, testemunhar mais, por tudo aquilo que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus, eu te suplico por todos que aqui estão, por todos que nos assistem ao redor do globo, em nome de Jesus, sopra o teu vento, para que nós não sejamos um povo preocupado somente com a nossa etnia, com a nossa nação, mas que não jamais venhamos a nos esquecer
que o Senhor nos deu como missão o mundo, o nosso mundo, o nosso planeta. Em nome de Jesus, Senhor. Eu não preciso te dizer o que o Senhor deve fazer, quem sou eu, Senhor? Mas eu te suplico, sopre teu vento, para que nesse Pentecoste, nessa estação de Pentecoste, haja uma vontade de ser testemunha efetiva. Aqui dentro, lá fora e até os confins da terra. É em nome de Jesus. Para a glória de Jesus e para a continuidade da igreja. Amém. E amém. Dê um abraço bem gostoso. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.